Boa noite, meus irmãos. Salve a todos, uma graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Mais uma vez juntos com vocês aí nas suas casas. Aqui nós estamos juntos na igreja, transmitindo esse culto para os irmãos. Quero convidar todos vocês a, nesse instante, estarem sentados aí no seu sofá, na sua cadeira e assistir esse culto, né? E convido vocês a cultuar nesta noite, junto conosco, o nosso Deus. Nós vamos começar cantando um hino, um coro bem conhecido de todos nós. Grande é o Senhor.
nos dar continuidade ao nosso culto desta noite, lendo um texto que está em Salmos, no capítulo 7, no versículo 14. Diz assim: espera no Senhor, seja forte e corajoso, espere no Senhor. Vou ler novamente. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Que esta seja a sua verdade na sua vida. Que a sua esperança esteja no Senhor. Ele é que nos dá a coragem, Ele é que nos dá a força para enfrentar diversas situações em nossas vidas. Vamos orar, vamos falar com Deus nesse instante. Feche aí na sua casa, onde você está nesse momento. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus nesse instante. Senhor Deus, nós estamos diante de Ti nesse momento, em oração. Estamos diante de Ti para Te buscar, para Te louvar, para Te adorar. Senhor Deus, aceita a nossa oração, aceita esse culto que nós aqui estamos fazendo, porque Tu és o nosso Deus, o único Deus a quem amamos e servimos, ó Pai. Nos guarda, nos protege, pois em Ti, ó Deus, nós depositamos toda a nossa confiança, porque Tu és o Deus que nos dá força, Tu és o Deus que nos dá coragem para superar todas as dificuldades que temos encontrado em nossa vida. Assim nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, quero trazer à sua memória a lembrança do nosso tema. O tema da nossa igreja, o tema é a divisa. Você poderá ver aí. O nosso tema diz assim: firme promessa unida para a glória de Deus. Eu sei que eu posso ouvir sua voz aqui, mas eu quero desafiar você a falar, a ler junto comigo nesse instante. Vamos lá? Firme promessa unida para a glória de Deus. Que seja uma realidade em nossas vidas. Que essa igreja possa ser unida para a glória de Deus. E a divisa, 1 Coríntios, capítulo 10, 31. Você também vai poder ler aí junto comigo. Eu quero novamente que você possa, em voz alta, ler nesse instante. Vamos lá? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Que essa seja a verdade na minha vida e na sua vida. Quando nós temos como objetivo final glorificar a Deus, certamente nós seremos unidos, seremos um só corpo. Vamos orar novamente. Feche os seus olhos aí onde você está e nos acompanhe nessa oração. Senhor Deus, nós somos unidos para a Tua glória. Senhor Deus, nos dá essas condições de podermos ser um só corpo em Cristo Jesus. Obrigado, Deus, porque nós somos um só. E essa igreja, especificamente, ela se torna um só corpo. Unidos, nós somos um para Te glorificar, Senhor. Nós somos um para exaltar o Teu nome. Deus, não permita que outras situações, não permita, ó Pai, que Satanás venha a desmanchar essa união, ao atrapalhar, ao colocar uma pedra de tropeço. Senhor Deus, nesse instante, eu te suplico, seja em cada membro dessa igreja, seja em cada irmão dessa igreja, fortalece-os, ó Deus, dá-lhes coragem para continuar em frente, dá-lhes, ó Deus, a Tua força para superar todas as dificuldades, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar novamente.
nós cantaremos o hino de número 344 do cantor cristão. Deus cuidará de ti. E é verdade. Em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Louvemos ao Senhor. Que essa seja a verdade na sua vida. Deus cuidará de ti. Não existe nada nesse mundo, nem morte, nem tristeza, nem anjo, nem potestade, que poderá nos separar do amor de Cristo. Irmãos, quero convidar vocês agora, nesse momento, vamos ler 3 textos, 3 salmos. O Salmo 27, capítulo 27, versículo 1. Vamos ler o Salmo 53, versículo 3. O Salmo 57, versículo 1 e 2. Você vai estar vendo aí e poderá, junto comigo, fazer esta leitura do texto. Ok? Vamos lá, todos juntos. O Senhor é a minha luz e
e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? A Ele seja glória e poderio para todos sempre. Amém. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em Ti. Em Deus, cuja palavra eu ouvo, em Deus eu confio e não temerei. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em Ti, e a sombra das Tuas asas me abrigo, até que passe as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Que essa seja também mais uma verdade na minha vida e na sua vida. Como o texto fala, a sombra das tuas asas me abrigo, até que passe as calamidades. Que assim seja, meus irmãos. As asas, a sombra das asas de Deus estará sobre nós, até que passe por esses momentos de calamidade que nós estamos passando, esse momento de pandemia que estamos passando. Deus cuidará de ti. Não te preocupes, Deus cuidará de ti. Nesse momento nós vamos orar novamente, vamos falar com Deus, vamos orar por essa pandemia que está deixando tanta gente triste, sozinhos, isolados. Vamos orar por essas pessoas que perderam seus entes queridos, irmãos nossos, que hoje estão sem seus companheiros, sem sua companheira, sem seu pai, sem sua mãe, sem seus irmãos, seu tio. Vamos orar por essas pessoas. Vamos orar pelo nosso Brasil, nosso país, orar pelo nosso mundo e entender por que é que Deus assim permite passar o que nós estamos passando. Feche seus olhos nesse momento, vamos falar com Deus. Pai Santo, nós estamos diante de Ti novamente em oração, Senhor. Ó Deus, escuta a nossa voz, pois aqui nós estamos a clamar a Ti, ó Pai. Protege-nos, assim como o salmista disse que uma sombra, como as asas, faz uma sombra sobre nós, nos protegendo das calamidades. Assim, ó Deus, seja aplicado em nossas vidas nesse instante. Estamos passando por essa calamidade, estamos passando por essa pandemia, ó Deus, que a Tua sombra, que a sombra das Tuas asas possa estar sobre nós, nos protegendo, nos guardando dessa calamidade. Ó Deus, em Ti nós confiamos, pois sabemos que Tu irás cuidar de nós. Senhor Deus, peço misericórdia e consolo por aqueles que estão sós. Aqueles que perderam seus entes queridos, seu companheiro, sua companheira, seu marido, sua esposa, Senhor Deus, seus pais, suas mães, irmãos. Ó Deus, tem misericórdia. Compadece essas pessoas, consola seus corações nesse instante. Fortalece, ó Deus, nessa situação triste e difícil. Ó Senhor Deus, tem misericórdia daqueles que estão enfermos, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão doentes desse vírus. Senhor, restaura a vida de cada um deles. Sabendo que Tu és Deus, sabendo que Tu és soberano em nossas vidas, Deus, por isso nós suplicamos a Ti. Venha estar, ó Pai, curando, libertando dessa doença. Ó Deus, obrigado porque nós temos um Deus que nos ama, um Deus que está do nosso lado, um Deus que está nos protegendo e cuidar de nós. Te louvamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos mais uma vez louvar ao nosso Deus. Que bom saber que estamos seguros nos braços
braços de Jesus, daquele que nunca nos deixou e nunca nos deixará. Louvemos ao Senhor. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, ó Deus. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, ó Deus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, ó Deus. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, ó Nesse momento nós vamos ter a mensagem bíblica com o pastor Bob, que você nesse instante possa estar pegando a sua Bíblia e apropriando esse momento tão especial para nós. Todos em nome de Jesus, nessa noite de domingo, quando estaremos falando, continuando com a exposição do Evangelho de João, aproveitando esse tempo de quarentena, que tem sido um presente de Deus, se nós entendermos sobre sua soberania, mas também é um tempo quando nós podemos entender a necessidade de arrependimento de muitas coisas que nós estamos fazendo ou deixando de fazer para a glória de Deus. E nessa noite eu gostaria que vocês pudessem ser muito abençoados com essa palavra e pudessem aprender mais um pouco sobre essa passagem do capítulo 7, e uma parte dela é que fala sobre algo muito importante, que talvez tenhamos perdido isso de mente, na nossa mente, e por isso nós não conseguimos viver como deveríamos viver, conforme o desejo do Pai. No capítulo 7 do Evangelho de João, eu vou ler um texto de todo o capítulo, mas uma parte dele, em que vou fundamentar toda a reflexão em cima dessa parte, da importância que ele tem para aquela época, da importância que ele tem para a época de hoje e para o futuro. Se Jesus não voltar antes, o conhecimento ou o entendimento disso que Jesus está falando e por que ele fala nesse tempo aqui. No verso 37 e diante do Evangelho de João, capítulo 7, nós encontramos essa passagem muito conhecida,
mas às vezes ela não é muito bem compreendida, porque ela fica somente no seu significado, sem saber a razão pelo qual Jesus tratou desse assunto aqui. E diz assim a palavra do Senhor: no último dia e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Até aqui, nós queremos contextualizar vocês até essa passagem, vendo os acontecimentos do capítulo 7. A primeira coisa que nós precisamos entender é essa festa, esse último dia da festa. É uma festa que é chamada Festa das Cabanas, Festa do Tabernáculo. Era uma festa muito querida. Quem vencia, quem era maior do que essa festa, era a Páscoa. Essa festa ela durava 7 dias. Tinha comemoração, tinha agradecimento a Deus pela colheita, pela chuva. E ele tem um ritual bastante interessante que está lá estabelecido no Antigo Testamento e que Jesus aproveita esse momento para falar sobre esse assunto. E antes de chegarmos lá, nós queríamos ver essa caminhada de Jesus até chegar ao templo e poder ver esse ritual. A primeira coisa que eu queria que nós pudéssemos ver no capítulo 7 é com referência à incredulidade, que acontece logo no início dos irmãos de Jesus, que a Bíblia diz no verso 5 que eles mesmos, os seus irmãos, não criam em Jesus. Eles queriam que Jesus fosse com eles para que mostrassem mais sinais ou mais milagres, para que seus discípulos pudessem crer nele. Mas os irmãos de Jesus nem mesmo criam nele. E a incredulidade tem pelo menos 5 coisas que precisamos entender como ela é perigosa. A primeira dela é que a incredulidade estabelece falsos padrões. A incredulidade cria para a gente padrões que nós ficamos nele de tal forma que só o milagre para mudarmos o raciocínio da gente. Nós vemos nesse capítulo 7 muitas coisas que tem a ver com padrões que foram criados e por isso que não creram em Jesus. A segunda coisa da incredulidade é que a incredulidade sempre espera por mais evidências que nunca são suficientes. Sempre vai querer algum outro sinal, sempre vai querer que seja feita alguma coisa, sempre vai querer, isso é em todas as áreas da vida da gente. Quando a pessoa que tem um problema, um vício, e ele é liberto pelo vício, e as pessoas não conseguem crer, e começa a ver qualquer coisa que venha cair, ou que venha ter uma recaída, logo as pessoas já ficam falando, eu não disse. A incredulidade não permite que nós criamos de verdade. Ela quer sempre novas evidências. A terceira coisa é que a incredulidade distorce as pesquisas com bases puramente subjetivas. Se você diz algo que é verdadeiro, então ela não acredita porque ela tem ideias cauterizadas na mente, ela não consegue crer em mudanças. Então, se tiver uma estatística, tiver muita coisa, muita informação, que é algo fantástico, mas ela não consegue crer. Porque a incredulidade torna a pessoa cega. Os ouvidos não conseguem ouvir a verdade. A outra coisa que a incredulidade faz é rejeitar os fatos óbvios. Para ela, a coisa é muito óbvia, mas ela não consegue. Ela rejeita, ela não aceita. Ela não percebe. Jesus fazendo tudo aquilo diante deles, eles não conseguiam ver. Eles tinham as dúvidas deles, porque não conseguiam, era muito óbvio. Jesus curar um aleijado, fazê-lo andar, e todo mundo vê aquele homem andando, mas a incredulidade está vendo, mas ela não consegue encaixar na mente dela, não consegue aceitar aquilo. Por último, a incredulidade, ela é egocêntrica.
Porque ela tenta firmar você naquilo que você crê. E pronto. Não interessa o que os outros pensam. Então, essa passagem mostra que até os irmãos de Jesus, irmão de carne mesmo, gente, irmãos, era filho de José e Maria, irmão de Jesus, que tinha vivido com Jesus, não consegue crer, não consegue confiar em Jesus. E ele quer que vão lá para fazer mais sinais, para que seus discípulos, pela lógica, eles deveriam ser os primeiros discípulos de Jesus. Mas não, por não crerem, não conseguiam entender esse fato. Outra coisa que o texto nos fala é sobre as decisões, definições de Jesus sobre aquilo que ele precisa fazer. Os irmãos de Jesus disseram, vamos lá, agora é o tempo para você ir lá e falar e fazer os milagres. Mas Jesus responde, comunicando que não era o tempo dele. Porque Jesus tinha um alinhamento com o Pai. A mente de Jesus não era alienada. Jesus tinha uma agenda que era a agenda do Pai, não a sua própria agenda. Ele sabia que o Pai o cuidaria dele, o Pai estaria dando todo o suporte a ele, porque ele estaria apenas pensando naquilo que deveríamos pensar, na glória do Pai. Então ele disse aos irmãos, não é chegada a minha hora, eu não vou para lá agora, porque o tempo ainda não era o dele. A oportunidade poderia acontecer, mas não era o tempo de Deus. As oportunidades podem vir diante da gente, mas eu preciso saber se aquela oportunidade é de Deus, é o kairós de Deus, ou é aquela oportunidade que eu desejo que ela aconteça na minha vida. Jesus tinha uma agenda muito pessoal, essa agenda era a agenda do pai dele. Uma outra coisa também, que o motivo pelo qual as pessoas odiaram Jesus, era porque eles confrontavam, especialmente nesses capítulos agora, o capítulo do 5 ao 12, o capítulo 6 e 7, os confrontamentos de Jesus eram muito fortes, por isso que as pessoas não aceitavam e odiavam a Jesus. Ele fala, ele é muito claro quando ele diz aos irmãos dele, não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia. Ele dizia a razão, porque eu dou testemunho a respeito de que as suas obras são mais. Então ele falava, mostrando que o comportamento religioso da época, o comportamento da liderança religiosa, era um comportamento que não tinha nada a ver com Deus. Não tinha nada a ver com aquilo que eles falavam. Por isso que Jesus era odiado por essas pessoas. E aí Jesus disse, vocês não vão sentir esse ódio, porque vocês vivem, pensam como o mundo pensa. Vocês fazem o que o mundo pensa. Então, eu confronto, eu denuncio, eu digo que está tudo errado. Mas eu tenho como fundamento o meu Pai, a sua palavra. Obedecer a Deus, ele diz, lá no verso 17, que é a melhor coisa, o melhor caminho. Ele diz assim, se alguém quiser fazer a vontade do Pai, conhecerá a respeito da sua doutrina, se ela é de Deus ou de fato por mim mesmo. Ele era questionado, porque quando ele se aproximou, ele foi ao templo ensinar, as pessoas dizem, nós conhecemos essa pessoa, sabemos quem é essa pessoa, nós sabemos que ela é filha de fulano, irmão de fulano. Outros chegavam e diziam assim, mas esse cara tem um ensino profundo, diferente do que nós ouvimos. Aquelas pessoas que comandavam a teologia daquela época questionavam porque não viram Jesus em nenhuma faculdade, em nenhum seminário. Não viram Jesus estudar em canto nenhum. Eles tinham algumas escolas e que Jesus não tinha passado por ela, mas o que Jesus falava ia além daquilo que eles haviam aprendido. Então eles questionavam. Quem foi que ensinou vocês? E Jesus disse, foi meu Pai, diretamente dele. Eu aprendi dele, sei com exatidão. Eu não estou fazendo propaganda de mim. Que é outra coisa também que o texto fala, que muitos daqueles homens se exaltavam pelo conhecimento. Jesus diz, não, o meu conhecimento não é meu, o meu conhecimento é do meu Pai. Então, a única pessoa que é exaltada aqui é o meu Pai. Ele diz no verso 18, quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça.
Portanto, eu não tenho ninguém que me direcione, nenhuma liderança religiosa, não tenho um professor aqui da terra. O meu professor é meu pai. E se aquilo que eu estou ensinando, falando para vocês, contraria o que está nas Escrituras, então vocês têm razão em dizer que eu não fui ensinado por ele. Mas tudo aquilo que eu falo por causa dele, falo por ele, falo para ele, falo para a glória dele, para exaltar o seu nome, não para exaltar o meu nome. Diferente de vocês. Vocês buscam a exaltação. As roupas de vocês são fantásticas, extraordinárias. Mas a minha não. Eu ando como meu pai quer que eu ande. Era dessa forma que Jesus pensava desse jeito, falava desse jeito, buscava sempre a glória do Pai. E ele vai mostrando isso, dizendo certas questões, certas coisas. Por exemplo, ele fala que aqueles homens, por olhar a aparência de Jesus, o julgavam. E ele diz no verso 24, não julguei segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Se vocês me julgam pelo que vocês pensam que eu sou, vocês me julgam pela minha roupa, me julgam porque eu não tenho um diploma, me julgam porque eu não estudei em escola nenhuma, vocês estão me julgando pela aparência. Isso não se faz. Deus não apoia nem aprova esse tipo de comportamento. Portanto, não façam isso, não julguem pela aparência, use a justiça correta. Mas essa forma de pensar, esse jeito de pensar, era a cegueira dos judeus. A cegueira dos judeus era tão forte que no verso 25 diz assim, diziam alguns de Jerusalém, não é este a quem procuram matar? O interessante é que já havia uma grande propaganda ao redor daquele templo, daquele lugar, em busca de procurar Jesus em alguma falha para levá-lo para a condenação e matá-lo. Porque é isso que acontece quando nós estamos afastados de Deus, mesmo entendendo ou achando que Deus está presente na vida da gente. Aqueles homens, eles faziam isso por achar que Jesus estava errado, por achar que Jesus era uma pessoa que veio destruir tudo aquilo que eles entendiam que estava certo. Então imagine que naquele meio daquelas pessoas, haviam pessoas corretas, pessoas que tinham zelo pela lei, mas de forma errada. O apóstolo Paulo mesmo diz que os judeus tinham zelo pela lei de Deus, por Deus, mas de forma errada, equivocada. Nós podemos pensar em Deus de forma errada, podemos pensar em Jesus de forma errada, equivocada. E o coração da gente está tranquilo, achando que estamos fazendo a coisa certa. Muitos daqueles homens entendiam que estavam fazendo a coisa certa, que Jesus era um intromissor, que Jesus era uma pessoa que estava querendo destruir aquilo que eles construíram por muito tempo. As interpretações daqueles homens que eram considerados homens, teólogos fantásticos, pessoas que não se admitia nem erro da parte deles. Então chega Jesus e contraria muitos ensinos daqueles homens. E contraria de forma muito veemente, de forma muito dura, ao ponto deles se acharem incomodados com isso. Agora imagine o seguinte, a Bíblia diz que na metade do tempo daquela festa, mais ou menos 3 dias ou 4 dias, Jesus é que foi ao templo. Todo mundo queria, procurando Jesus, não achava. E ele foi diretamente no templo ensinar. Agora imagine, ele chega naquele lugar e começa a falar essas coisas, começa a dizer coisas, começa a ensinar no templo. Isso começa a provocar raiva nas pessoas que achavam que Jesus não era o que dizia ser. Todo o tempo você vai ver no Evangelho de João, as pessoas contestando Jesus por entender que ele não era o que deveria ser. Por isso que no Evangelho de João ele fala assim, olha, vocês estudam as Escrituras, vocês têm conhecimento das Escrituras, e não percebem que as Escrituras falam de mim? Que elas traduzem aquilo que eu sou. Vocês não conseguem perceber isso? Que estudo é esse que vocês estão fazendo? Como é que vocês estão aprendendo de quem, por quê? Qual a razão dessa instrução que vocês têm? Tudo isso Jesus falara para aquele pessoal. Então confrontava aquele pessoal, e aquele pessoal
se irritava com Jesus, e o texto diz que ele queriam matar Jesus, procurava prendê-lo. Mas no verso 30 nós encontramos que quando alguém está fazendo a vontade de Deus, Deus comanda todas as coisas. Diz no verso 30, hein? Procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. Nós pregamos a semana passada sobre o tempo de Deus, a hora de Deus. E aqui essa hora é aquela hora determinada por Deus, quando Deus vai permitir que ele seja preso, ele seja julgado, condenado, apanhe e morra na cruz. A hora que ele determinou para isso. E há uma outra hora que é a hora terrível. Durante todo esse período, chamado a Semana Santa, sexta-feira, o dia em que ele morreu, a forma como foi condenado, como foi julgado, tudo errado a nossa visão, porque aquele povo não podia julgar Jesus corretamente, porque já vimos aqui que eles julgavam pela aparência. Já vimos aqui que Jesus chama a atenção deles, que eles deveriam julgar pela reta justiça, e a reta justiça é aquela que vem de Deus. Então eles não tinham como fazer um julgamento de Jesus correto, não conseguiam fazer isso. O inimigo queria que ele morresse, mas fosse desmoralizado. Porque a morte de Cristo ninguém podia impedir. E Satanás impediu várias vezes, buscou impedir várias vezes a morte, a ida dele para a cruz. Mas não conseguia, porque foi tudo projetado e planejado pelo Pai. Por isso que a Bíblia diz que não era chegada a hora, ninguém poderia prender Jesus naquele momento. Ninguém. Havia um perigo, sim. Muito, muito, muito forte. Mas olha, eu falei sobre incredulidade aqui. E você sabe qual é o destino da incredulidade? Às vezes a gente não consegue entender, porque achamos que temos o direito de ser incrédulo. Mas olha, Jesus fala para aquele povo ali: ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. A vez de procurar-me, e não me achareis. Também aonde eu estou, vós não podeis ir. Você imagine que Jesus está dizendo, com outras palavras, a incredulidade de vocês vai impedir de me ver, de encontrar comigo, vai impedir de estar comigo no céu. A incredulidade de vocês vai permitir que vocês permaneçam num raciocínio de vocês, mas aquilo que vocês desejam no coração de vocês, aquilo que vocês têm como anseio no coração de vocês, de viver a vida eterna com meu Pai, não vão conseguir. Porque a incredulidade de vocês não vai permitir me encontrar. Por isso que eu estou dizendo a vocês que há pouco tempo, daqui a pouco, não vou estar com vocês mais. E para onde eu vou, vocês não poderão ir. Ele falava aqui da sua caminhada para o Calvário, falava aqui do seu momento, falava também de onde ele estaria após a sua morte, com a sua ressurreição. E agora, o texto diz que no último e mais importante dia da festa, porque era o último e mais importante dia da festa. Aquela festa ela era realizada em 7 dias. Havia um ritual no templo que era feito durante todo o dia, uma vez, mas no 7º dia eram feitos 7 vezes. Ali as pessoas pegavam grupos que estariam fazendo determinadas tarefas, cantando o salmo, e um outro grupo iria pegar água no tanque de Siloé, que trazia um grande jarro de ouro. Todos os dias faziam isso. Mas nesse dia, último dia, o dia da festa, Jesus está no lugar impróprio, de acordo com a nossa lógica. As pessoas queriam matá-lo, queriam prendê-lo. Mas ele está lá naquele lugar, vendo aquilo que foi definido no Antigo Testamento. Esse agradecimento pela colheita, pela chuva. E essa água simbolizava
o Espírito Santo. Então, durante o dia, os 6 primeiros dias, a água era derramada ao redor do altar, e ela descia, e ela caminhava pelas ruas de Jerusalém. E as pessoas se alegravam com isso, cantavam salmos de adoração. Mas no 7º dia, no 7 vezes, e há um detalhe interessante, porque aquela água agora, ela ia levar também o sangue dos carneiros, dos novilhos, das ovelhas imoladas. E quando aquela água passava, ela se misturava com o sangue. 7 vezes elas passavam, e a cidade toda. Agora imagine, Jesus está ali, aquele pessoal estava dizendo a Deus: obrigado, Deus, porque essa água vai matar a nossa sede. Essa água, ela é a alegria da vida da gente. Esse era o que eles pensavam desse jeito. E Jesus olha para aquele pessoal e diz assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Então, até o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Jesus estava traduzindo para aquelas pessoas aquilo que havia sido como profecia feita por Deus em épocas passadas. Aquilo que era símbolo, assim como o símbolo do perdão do pecado, pelo o animal imolado, anualmente, o sacerdote, o sumo sacerdote, para que ele pudesse entrar no Santo dos Santos, ele também teria que ser purificado. Mas logo depois, aquilo continuaria a vida, e o pecado voltaria. Eles teriam que fazer isso todo ano, todo ano. Todo dia havia sacrifício pelos pecados dos homens. E cada ano havia essa festa, e nessa festa, chamada a Festa das Cabanas, dos Tabernáculos, nessa festa havia esse ritual que era para lembrar da sede que Deus mataria, da fome. Era promessa de Deus. Mas Jesus aproveita aquele ambiente, naquela hora, aquele exato momento que era para ele se livrar de qualquer situação constrangedora, de ir para casa, porque ele estava sendo perseguido. Mas ele não. Ele chega para aquelas pessoas e ele diz assim: olha, prestem atenção vocês, se alguém tem sede, se você tem sede, venha a mim, chega para mim. Então ele fez 3 coisas interessantes naquele momento. Ele primeiro apresentou uma condição aos ouvintes. Os ouvintes estavam dizendo com aquele ritual que Deus estaria matando a sede deles. Mas eles sabiam que no íntimo daquela festa, no outro dia, no 8º dia, eles iriam para casa. Tudo voltava ao normal. Eles não tinham mais aquela alegria que tinham antes, porque voltava ao normal. É sempre assim, nós temos as festas aqui regionais, e tem um tempo de início, meio e fim. No outro dia, todo mundo volta a fazer o que estava fazendo antes. E aquela alegria daquele momento, ela é passageira. E Jesus está dizendo assim: olha, há algo que vocês precisam entender. Se você tem sede, que é a condição, se realmente você tem sede, se está com sede de Deus, se é isso que você tem, essa condição, ele apresenta uma solução. Ele não está dizendo assim, ele está dizendo que vai além do 7º dia. Ele está oferecendo uma solução. Beba, venha a mim e beba
venha a mim e beba. Então, é uma condição, uma solução que ele está dando. Primeira, a condição aos ouvintes, está com sede. Aí você já lembra das músicas populares. Jesus, você está com sede? Então, venha a mim e beba. Porque essa da música popular vai matar a sua sede. Não, ela mata naquele momento. Mas Jesus está oferecendo uma outra água. A água que vai matar a sede real de quem tem sede de Deus. Então, ele dá uma condição aos ouvintes. Você está com sede? Então, eu vou dar uma solução. Venha a mim e beba. Mas, e aí? Aí ele dá uma promessa. Apresenta uma promessa para aqueles que seguem esses passos. Reconhece sua condição. Vai a ele com fé e bebe dessa água. E ele diz assim, quem crê em mim, de acordo com as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Você imagine que Jesus está dizendo assim, ó, esse ritual, que foi o meu Pai que determinou para vocês, ele termina aqui, como ritual, se torna encarnado em mim. É um ritual que simboliza esse momento. Esse momento só acontece por causa disso que meu Pai determinou antes. E é justamente isso que eu quero oferecer a vocês. Matar a sede de vocês de tal forma que vocês possam matar a sede dos outros. Porque do interior de vocês fluirão rios de água viva. Diz o verso 39 que ele estava dizendo isso com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Eles sabiam que aquele ritual simbolizava, aquela água simbolizava a presença do Espírito Santo. E Jesus está dizendo, não é simbolismo, não é algo que se pensa como uma teoria, mas é uma coisa muito prática. Quem crê em mim, o Espírito Santo habitará nele. E com o Espírito Santo, você será uma pessoa que poderá levar outras pessoas a fazerem a mesma coisa. E poderem também ser rios de água viva. Jesus estava falando isso porque o Espírito Santo viria no dia de Pentecostes. E foi lá no dia de Pentecostes, naquele momento, quando os apóstolos estavam orando ao Senhor, depois da ida do Senhor ao céu, recebendo do Senhor a orientação dos acontecimentos que eles deveriam esperar até o momento do descida do Espírito Santo. Então, aqui, nesse momento, quando Jesus fala, simboliza aquele dia simbolizado aqui. Significa, a segunda coisa, que cada um vai ter o Espírito Santo dentro de si. E a terceira coisa, que a Pentecostes significa a vida de Deus e a vida abundante. O significado de vida eterna é vida de Deus na sua vida. E é isso que Jesus está oferecendo aqui a esse povo. Agora imagine esse contexto aqui, Jesus sendo abordoado, Jesus sendo maltratado, odiado, Jesus sendo questionado, e no entanto, ele sabia que o Pai olhava para aquelas pessoas como ovelhas sem pastor, através de seu filho, e ele chega e aproveita o momento para chamar aquele povo para si, para dizer, venha, beba, eu sou o único que tem água para dar a vocês. A história da mulher samaritana com Jesus, há algo muito semelhante a isso. Quando Jesus, com sede, pede água, aquela mulher questiona a conversa de Jesus, por ser judeu, conversando com a mulher samaritana. Os questionamentos vão vir sempre. Mas quando paramos para ouvir a Jesus, nós podemos encontrá-lo como Messias, como aquela mulher encontrou a Jesus. Aquela mulher, ela conseguiu questionar em muitas coisas com Jesus.
Mas Jesus disse algo a ela, como disse aqui: se você beber dessa água, você jamais terá sede. Se você beber dessa água, Jesus está dizendo, você jamais terá sede. E aqui Jesus acrescenta, que do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus ainda hoje quer nos ajudar a sermos como Ele, para fazer fluir esse rio de águas vivas, aonde pisar o nosso pé. Não importa se somos questionados, não importa se não creem em nós, não importa se querem nos matar, mas se estivermos no centro da vontade de Deus, e aquele momento, for a hora, vão nos matar. Mas se não for a hora, não vão nos matar. Porque Deus estava dizendo a Jesus, ao seu filho, vai ter um momento daqui a pouco que você vai ter que falar isso. Portanto, não é a sua hora. A hora de Jesus, quando chegou, foi justamente para nos dar essa alegria de termos a nossa sede saciada por Ele. Não precisamos buscar em fonte nenhuma água pura, porque só Ele é água pura. Só Ele nos convida a beber dele. Mas nós precisamos saber se estamos com sede. Se nós não tivermos com sede, nós não iremos a Ele. Mas se tivermos com sede, Ele está dizendo, venha a mim e beba. Ele está dizendo uma promessa. Quando você beber dessa água, você vai se tornar uma outra pessoa. E o Espírito Santo vai habitar em você. E ele completa dizendo lá em Mateus 28, e eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Que Deus possa ajudar você a entender essa palavra, e que você possa estar vivendo uma vida comprometida com o Senhor. E falando em compromisso, nós temos compromissos com nossos irmãos. Compromisso de oração. Nós temos compromisso com aqueles que estão enfermos. Compromisso com aqueles que são necessitados. Nossa igreja ela não está junta fisicamente, mas ela está unida. E é com essa introdução que eu quero pedir aos irmãos que continuem orando pela irmã Neide, por Neidão e por Miguel. Nós sabemos que Neidão passou por um processo muito forte de saúde, e Miguel, o seu marido, um braço forte, sempre sendo aquele que estava levando ela com a sua irmã, Anita, mas Miguel sofreu um AVC isquêmico, e aí limita muito aquilo que ele estava fazendo. Mas a Neide está emocionalmente muito abalada. Ela precisa de ouvir da gente. Liga para a Neide, liga para Miguel, fala para eles como é que vocês o amam, se dispõe, diz assim, o que você precisar, pode contar comigo, mas não deixe de fazer isso não, faça isso. E se você tem outras pessoas que você também gostaria, faça também com as outras pessoas. Mas oremos por Miguel, oremos por Neidão, para que eles possam sair dessa situação e poder ter mais tranquilidade na vida. Oremos também pelos irmãos que estão passando por essa fase agora, isolamento, irmãos que não sabem viver isolados. Nós podemos ver que as tendências após esse coronavírus, nós podemos ver que vai ter muitas coisas boas e também muitas coisas ruins. Não esqueçam de que Deus está no controle absoluto de todas as coisas. Não esqueçam que Deus está dizendo à sua igreja, falando isso para a sua igreja. Mas também não esqueça que a sua igreja precisa fazer uma reflexão. Você imagine que Deus nos colocou num asilo, todo mundo separados fisicamente, mas juntos no raciocínio. E Deus está dizendo assim, igreja, minha igreja, meu corpo, vamos fazer o que é para ser feito.
Vamos mudar a estratégia que está sendo feita até agora. Deus ainda quer um mundo para si. Deus ainda quer salvar o mundo. E Deus colocou eu e você, a igreja dele, como instrumento para fazer isso. Deus quer fazer a sua obra através da sua igreja. E creio que muitos irmãos, infelizmente, têm pensado sozinho. Lembre, o Espírito Santo pode habitar em você. Você pode ser santuário do Espírito Santo, mas você não é a igreja. A igreja são os santos juntos, fazendo a obra do Senhor. Enquanto você acha que estando em casa, não nesse período, mas até antes ou depois, achar que não precisa da igreja, é porque você ainda não entendeu isso. Você precisa beber da água viva. Precisa beber dela mesmo, para que você entenda o significado desse rio fluindo na sua vida. Que Deus abençoe vocês. Dê um restante de domingo abençoado para a honra e glória de Deus. Vamos orar agora. Pai, obrigado por esse momento, louvamos o Teu nome e queremos agradecer pela bênção de podermos falar do Teu amor. E queremos te pedir por Neidão, por Miguel e por todos os enfermos. E também te pedir, Pai, por esse período, ajuda-nos a reconhecer cada vez mais que Tu és o soberano, que Tu controla tudo conforme a Tua vontade. E ajuda-nos a entender que somos Tua igreja e que nós só podemos andar juntos, que nós não podemos ter na nossa mente algum raciocínio diferente do que diz a Tua palavra, para que as pessoas possam Te conhecer através da Tua igreja. Em nome de Jesus que eu Te peço e Te agradeço. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Estou doido para abraçar cada um de vocês. Amém? Vamos encerrar esse culto cantando uma música que nos diz que apesar de nós passarmos o que nós estamos passando, Deus continua sendo bom. A música fala que um dia a gente aprende a confiar em Deus, que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Você que está em casa agora, eu quero convidar você a cantar junto conosco essa música e fazer dela a nossa oração final. Nesse domingo, que se inicia mais uma semana, nunca esqueça, Deus, Ele continua sendo bom. Se perdeu, e aí chega